Oi pessoal, o livro de hoje vai tratar sobre homossexualidade, vai tratar sobre relações entre pais e filhos, vai tratar sobre maquiagem, autoimagem, autoestima, descobertas, enfim. É um livro que trata desse mundo, principalmente também no final ali, do meio pro final do mundo das drag queens, expondo e trazendo todas as letras além do LGBTQIAPN+, mas com uma boa lição de moral e também com temas que são gatilhos, que são fortes, mas que precisam ser abordados. Esse é o livro Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado, da Thalita Rebouças, pela editora Arqueiro. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô com a voz um pouco fanha, tô saindo de uma crise enorme de garganta e coriza e, enfim, uma doença. Então por isso que eu tô com a voz um pouco estranha. E por isso também que durante a leitura eu não fui me atendo a ter muitos cuidados. Eu geralmente coloco post-it nas minhas páginas que eu achei interessante, mas hoje eu fiz algo que eu fazia muito antes, que é dobrar a ponta da página, sabe? Que tem algumas partes, alguns trechos que eu gostei. E é interessante então eu começar a falar dos termos técnicos do livro. A folha de guarda, ela é bem bonita e traz uma coisa, maquiagem. Eu achei esse livro interessante, eu comprei esse livro e veio alguns brindes nele, mas se vocês me perguntarem agora, cadê esses brindes, eu não vou saber responder. Os brindes eram, na verdade, adesivos. Uma cartela de adesivos super colorida, com várias coisas. Tinham adesivos de maquiagem, do arco-íris, enfim. Eu achei a capa do livro muito chamativa. O título, enfim, né? Confissões de um Garoto Talentoso, Purpurinado e Intimamente Discriminado, isso chamou um pouco a atenção. Sabia que se tratava de um livro, né, que abordava a temática LGBTQIAPN+, mas eu não sabia o que, né, especificamente. E aí na contracapa do livro a gente tem uma citação do Lulu Santos, dizendo que se na adolescência eu tivesse tido a oportunidade de ler esta obra, muito sofrimento poderia ter sido poupado. Então leia o livro, indique, compre e dê de presente, talvez ele possa salvar uma vida. Eu achei isso bem chamativo e decidi comprar o livro. Comprei o livro e não me arrependo. Aqui também, ó, na parte de trás, né, também folha de guarda, a contracapa, a foto da Thalita, meio que, é óbvio que ela não tá aqui como uma drag king, né, ou uma drag queen, mas ela tá bem produzida, ela foi produzida aqui, maquiada tem até fotos, por Davi Tucci, ou Tucci Monteiro, que hoje com 14 anos ele arrasa nas maquiagens. Então o Davi também pode se sentir representado, né, pelo personagem principal desse livro. Só para deixar aqui mais exposto o livro, ele traz as páginas amareladas, numa boa gramatura. Todo começo de capítulo ele tem como se fosse essa... esqueci o nome daquele lugar das meninas botam uma bancada com maquiagem, de maquiagem. Esqueci o nome, mas é uma bancada com maquiagens, sabe? Então todo capítulo ele inicia desse jeito. Ó, o 11 também, tá vendo? E aí, o tamanho da fonte e o espaçamento entre linhas também é bem ok. E tem muitas partes em que as mensagens que são trocadas, né, que foram trocadas, elas terminam vindo dessa forma, né? Como se a gente estivesse vendo um print da conversa. Enfim. E aí ainda, aqui do começo, tem uma imagem do Zeca, né, que é o personagem principal. Tem aqui muita coisa que remete à maquiagem. Esse livro foi publicado em 2022 pela editora Arqueiro. Ele tem 262 páginas e ele faz parte de uma coleção que é sobre essas confissões. Então, o que eu percebi, porque aqui no final do livro vem um pouco, né, sobre os outros livros que são desse Confissões. Então, o que eu percebi foi que os personagens, eles estão, cada um, os personagens que aparecem aqui nesse livro, eles são protagonistas, apesar de serem figurantes desse livro, eles são protagonistas de outros livros.
Então, por exemplo, o Zeca, ele é o personagem principal deste livro aqui. Muito provavelmente ele aparece como figurante em outros livros, ou coadjuvante, né, em outros livros que são esses outros. Porque os personagens que aparecem aqui como coadjuvantes ou figurantes, eles são, segundo as descrições que tem aqui no final dos outros livros, eles são personagens principais desses outros. Então a gente tem as confissões de uma garota excluída, mal amada e um pouco dramática. A gente tem as confissões de um garoto tímido, nerd e ligeiramente apaixonado. As confissões de uma garota linda, popular e secretamente infeliz. Pelo menos por enquanto são esses, além desse aqui, que é Confissões de um garoto talentoso, purpurinado e intimamente discriminado. Vou começar falando um pouco sobre a Thalita Rebouças, porque eu já li alguns outros livros da Thalita Rebouças. Eu lembro de ter lido tudo por um popstar, e foi um boom na minha cabeça, e depois terminou sendo vendida, né, aos direitos e se transformou em um material audiovisual, foi pro cinema, que inclusive é com Maísa, Clara Castanho, eu acho que é essa galera. E eu lembro de ter lido Fala Sério Mãe, também, da Thalita Rebouças. São livros bem na pegada jovial. Eu acho que a forma como a Thalita escreve, ela é uma forma muito rápida, muito interessante, instigante, vai criando ganchos, a gente vai gostando da história, vai se emocionando com a história. Isso eu acho que favorece bastante a leitura, tanto que esse livro aqui eu li em 2 dias, mas eu li em 2 dias principalmente porque eu não estava lendo ele todo de uma vez. Até no final do primeiro dia eu guardei as últimas, acredito que os últimos 5 capítulos, eu guardei para que eu não me desprendesse da história naquele momento. E foi bom também eu ter feito isso, porque nesses últimos capítulos acontece uma reviravolta aí que deixa o clima até um pouco pesado demais, sendo que o livro ele é todo muito leve. O livro ele conta a história de Zeca, um garoto de 18 anos, que é do Rio de Janeiro, que estuda faculdade de letras na PUC do Rio. E ele ama esse universo, ele ama essa coisa da linguística, mas também ele gosta muito de escrever. E aí ele cria um blog, do blog ele cria um Instagram, e aí nesse Instagram ele começa a criar textos que são sobre as vivências dele, sobre os momentos, o que ele tá pensando e etc. E esse blog no Instagram começa a fazer muito sucesso. E as pessoas sempre querendo saber, né, quem é que tá por ali por trás e tudo mais, mas ele não dá as caras, né, ele não grava vídeos, ele não aparece muito assim. Ele tem uma mãe que se chama Zene e, meu Deus, é a rainha dele, porque ela sempre apoia ele em tudo que ele quer, em tudo que ele se predispõe, ela tem muito orgulho dele, ao contrário do pai, que já teve uma relação muito, muito, muito conflituosa com a mãe, e que fez com que a infância do Zeca ela fosse toda conturbada, porque o pai não aceita a homossexualidade do filho desde quando ele era muito pequeno. O pai reprimia, o pai xingava, o pai batia, culpava a mãe por isso, né, pela situação, pela sexualidade do garoto. E aí ele cresceu com essas coisas, né, com tudo isso dentro dele, e a gente percebe o quanto ele luta ainda para ser amado e respeitado pelo pai. Ele quer dar orgulho pro pai. O tempo todo o Zeca faz as coisas tentando dar orgulho pro pai. E ele legitima muito, sabe, a opinião do pai. E o pai, ele é muito homofóbico. Muito homofóbico. E termina que, depois de se separar da mãe, o pai termina conhecendo uma outra. Na verdade, ele trai a mãe com essa outra, que é a Tônia, que o Zeca no início odeia, chama de Tônia Demônia. E o Zeca é muito engraçado, tem muitas tiradas, sabe? Você vai lendo e vai achando engraçado os bordões que ele usa, a forma como ele fala, a forma como ele se comunica, ele encanta todo mundo. Ele é, como ele se fala, né? Como ele se autodenomina, ele é uma bicha muito caricata e é uma bicha muito animada, efusiva, aberta, comunicativa, enfim. E aí ele começa a fazer muito sucesso no Instagram com esses textos e falando sobre as vivências dele, dando dicas, né, eu lembro que um dos textos que viralizam muito é sobre os tipos de boy, então boy lixo, boy magia, boy isso, boy aquilo, até que as pessoas começam a cobrar muito que ele faça vídeos, né, que ele comece a criar vídeos, que ele apareça mais, e ele sempre teve muito receio. E aí o pai dele, nesse meio tempo, se muda de volta para o Rio de Janeiro, porque ele tinha ido para Santa Catarina com a esposa, a nova esposa, que é a Tônia, e com o menino mais novo, né, o enteado dele, na verdade, que, salvo engano, é Cauê, o nome dele, e é apaixonado pelo Zeca, porque o Zeca é o irmão mais velho dele, e ele ama o Zeca, e
tem o Zeca como uma super referência e gosta de dar um abraço muito apertado no Zeca. Enfim, a relação dos dois irmãos é muito bonita de ser vista, mas o pai poda bastante, porque não quer que o filho mais novo siga os caminhos do filho mais velho, seja que seja um homossexual, enfim, toda aquela questão bem homofóbica. E aí, com essa vinda do pai para o Rio de Janeiro, o Zeca termina colocando muita expectativa também, sabe? De que vai melhorar bastante a relação dos dois, de que a partir de agora o pai ele vai ser mais presente, só que isso tudo não acontece. Inclusive, tudo que ele achava da Tônia termina caindo por terra, porque a Tônia se mostra uma pessoa fantástica, fantástica, fantástica. Aí a Tônia tá lutando pelos desejos dela de ser uma pessoa, de ser uma artista, né? Uma cantora, uma produtora, de viver de arte, e ele sempre colocando isso para baixo também, ele não considera isso algo louvável, e enfim. E quanto mais o Zeca vai ganhando visibilidade, notoriedade, quanto mais o Zeca vai ganhando espaço nas redes sociais e ganhando seguidores, vai pro programa Encontro, aí ganha mais seguidores ainda, vai batendo 1 milhão de seguidores e tudo mais, o pai vai pegando um ódio, porque parece para o pai que o Zeca tá fazendo isso tudo, né, de crescer e se popularizar, ficar famoso e tudo mais, para esfregar a reputação do pai no lixo, pra enfim, fazer com que o pai ele se sinta mais envergonhado. Enfim, é muito complicado, é muito conturbado. E aí tudo parece que piora um pouco quando o Zeca ele decide que ele começa a maquiar as pessoas e começa a entrevistar essas pessoas, pessoas normais, os amigos dele, a mãe dele. Ele começa a maquiar e conversar com essas pessoas nos vídeos para postar no Instagram. E é isso que faz com que ele viralize muito. Tanto que o primeiro vídeo que faz com que ele seja chamado depois para o encontro lá da TV Globo é justamente o vídeo que ele faz com a mãe, que aí ela abre, né, todos os pormenores da história dela com ele, do que é que encanta, do que é que não encanta, de como foi o processo para ela aceitar, respeitar, enfim, de como é ter um filho LGBTQIAPN+. E é muito lindo. No livro, a Thalita fica o tempo todo fazendo com que a gente leia e imagine as cenas, sabe? A gente, de fato, fica muito imerso nessa realidade toda. Eu poderia descrever todo o livro aqui, sabe? Mas eu acho que se eu for contar algumas partes, principalmente essa parte muito pesada nos últimos capítulos, que é depois que ele decide fazer uma coisa que vai dar um up na carreira dele, que inclusive um dos professores dele, que é um dos professores mais respeitados da PUC-Rio, que é um professor de linguística, que é casado com uma repórter da TV Globo, ele consegue fazer matéria, essa repórter é louca, ensandecida por ele. Tem uma cena do aniversário do irmão dele, de 11 anos, e o pai faz uma cena, o pai fica bêbado, faz uma cena, fica ridículo o que ele faz. Os convidados já conhecem o Zeca, os pais dos colegas da criança já conhecem o Zeca, e tanto pai quanto mãe fica querendo tirar foto com o Zeca, fica conversando sobre, até alguns pais dizem assim, você também deveria maquiar homens mais velhos, com uma maquiagem assim de dia a dia, só pra gente poder, enfim, saber como é que a gente deve se comportar e tal, não sei o quê. Ou você poderia, inclusive, eu poderia ser maquiado por você e tudo mais. E o pai fica soltando piléria, faz um circo, grita, briga, xinga. Em outro momento, o pai chega às vias de fato de bater no Zeca. E o Zeca chega em um momento a se confrontar com se valia a pena ele continuar vivo. E é uma das cenas mais fortes, assim, é um dos momentos que dá mais embrulho no estômago. Eu acho que a Thalita conseguiu fazer essa cena ficar forte, mas com uma sensatez e uma doçura na escrita, na linguagem, que faz com que a gente dê um pause, assim, sabe? E não seja um gatilho. Tanto que, em algum momento dessa cena, tanto que em muitos momentos a mãe do Zeca fica falando o tempo todo pra ele que a gente só tem uma vida, então a gente tem que viver ao máximo essa vida, tem que aproveitar, sem se importar com o que os outros estão pensando, com o que as outras pessoas vão dizer e etc. Mas nessa circunstância, né, ele lembra o Zeca
quando tá num momento assim de questionar se realmente valeria a pena atentar contra a própria vida, ele até fala que essa questão, que eu não vou falar aqui porque pode ser que dê ban, né, no vídeo, mas essa questão é uma solução definitiva para um problema temporário. E ele meio que discorre um pouco sobre isso, e depois a Tony, a mãe dele, os amigos, enfim, é muito, muito, muito bem escrito. Eu queria muito chegar na Thalita, abraçar e dizer, ó, esse livro realmente é um livro maravilhoso. Tanto que o Lulu fala isso, né, de que gostaria de ter tido acesso a esse livro quando ele era mais jovem. Ele escreve o prefácio do livro. O prefácio é todo assinado pelo Lulu Santos. Inclusive, olha como os capítulos estão. Uma coisa bem no smartphone, né? Enfim, e aqui ele conta, né? Na verdade, ao contar a história do Zeca, a Thalita, ela passa por muitos detalhes que são vividos, de fato, pelo adolescente, pelo jovem LGBTQIAPN+. Por exemplo, se apaixonar por um amigo hétero, imaginar que aquele romance que você está vivendo, na verdade, imaginar que aquela amizade, na verdade, é um algo a mais, e na verdade não é. Sofrer um pouco com isso, mas entender que, de fato, existe amizade, né, entre homens héteros e homens gays. Construir uma relação de amizade e, enfim, em algum momento você perceber que você tem muito mais amigas mulheres do que amigos homens, por causa dos gostos e etc. E aqui nesse livro especificamente, ter, por exemplo, a maquiagem como sendo uma fuga, de fato, dos problemas e uma forma dele se reconhecer e se reconectar com ele mesmo. Então é muito interessante esse livro, gostei muito da leitura. Foi uma leitura muito agradável, foi uma leitura muito fluida. Acho que a Thalita, ela sempre acerta na hora que ela está escrevendo para um público jovem. Ela tem os cuidados, ela tem os dedos, né, a forma de escrever. E, enfim, é um livro muito, muito, muito agradável. Eu não dei 5 estrelas porque é um livro muito voltado para o público jovem. Eu sou um jovem senhor de 32 anos. 33 quando essa resenha for ao ar. Mas assim, por ser um jovem senhor, eu acho que ela, pra mim, poderia ter adentrado e aprofundado um pouco mais nos problemas. Mas eu entendo que a escrita para um público mais jovem, ela exige, ela requer que seja feita de uma forma diferenciada, que seja feita dessa forma aqui como ela escreveu. Então, esse livro para um jovem, com certeza ele é 5 estrelas. Para mim, ele é 4 estrelas porque ele é muito bom, muito bom. Mas assim, os últimos capítulos, os últimos 4 capítulos, eles poderiam ter sido mais aprofundados, mais trabalhados, com uma riqueza de detalhes que fosse um pouco mais forte para um público que é mais 18, porque tem uma carga emocional, uma carga afetiva, uma carga sentimental que é muito forte, muito forte. E aí eu acho que o principal ensinamento desse livro é de que a família da gente, a gente termina escolhendo. E que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos relacionamentos, eles são construções que a gente permite que aconteçam ou não. E a gente deve sempre priorizar a nossa felicidade. Porque quando a gente está feliz, é mais fácil para que a gente irradie a nossa felicidade, para que os outros cheguem até nós, para compartilhar dessa felicidade. Quem não fica feliz com a nossa felicidade, que siga o seu caminho, que seja feliz, mas que não nos atrapalhe. Eu acho que basicamente é isso. Gostei muito desse livro, parabéns, Thalita. Me conta aí nos comentários se vocês já leram esse livro, se já leram outro livro dessa série de confissões. Abraços para todos, fiquem bem, até a próxima semana com mais uma Semana no Livro. Tchau, tchau.